Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar com vocês. Teve muitas irmãs que me impulsionaram, na verdade, me encorajaram a fazer uma série, né, explicando um pouco sobre o ministério das mulheres na igreja. E assim, só que eu quero salientar muito isso, assim, logo de início, que as explicações que eu estou dando, que eu vou falar decorrente da história, eu não quero de forma nenhuma afrontar ou desrespeitar quaisquer ministério ou ministros que não aceitam a ordenação com mulheres. Para quem não sabe, a família da minha mãe, né, são da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim, o meu avô e o meu tio, eles fundaram ali praticamente a igreja a presbiteriana em São Vicente. Então, assim, eu tenho muitos primos, muitas primas, né, e as aqui que são ministros também. Então, de forma alguma eu quero respeitar, pelo contrário, assim, seria uma coisa que eu admiro muito, os presbiterianos e os batistas em termos de compreensão da palavra de Deus, né? Mas também eu acho muito necessário, porque eu tenho observado que muitas pessoas estão ali na liderança também, igrejas com liderança de feminina, e eu percebo que elas também não sabem responder, né? Eu saliento novamente também de um amigo meu, que nós estávamos no programa de rádio e eu vi quando nós terminamos o nosso e uma pessoa ligou, né, para essa igreja, para o programa dele, e perguntou onde que estava a pastora na Bíblia. E aí ele disse, né, sobre Raquel. Raquel era pastora. Não, gente, Raquel era pastora de ovelha mesmo. Como também eu tenho visto pessoas afirmarem, né, assim, não, a liderança pode ser de mulher, porque ele fala, cita Ruth, cita Esther também. Isso não é base nenhuma para ser comprovado. Então nós vamos conversar daqui para frente. Eu vou salientar mais sobre de 1980 para cá, porque na verdade assim a igreja anglicana e muitas igrejas já ordenavam mulheres muito tempo, nos primórdios da igreja. Mas por que eu quero falar mais dos anos 80 para cá? Porque as igrejas, né, começaram a pegar, na verdade, assim, um poderio de fala, e aí a igreja começou a avançar, e eles sentiram a necessidade, porque havia uma discussão entre dois grupos, tipo, evangélicos, né? Uns aceitam a ordenação de mulheres, e outros não, e o outro não aceita. E aí, a partir desse momento as igrejas começaram a pensar muito nisso e começaram realmente ver a necessidade e começaram a ver como que as mulheres atuavam já como a pastora mesmo, só faltava tipo, olha, ordenação, reconhecimento da igreja, uma coisa eclesiástica mesmo, né? Então, esses partidos que eu também já comentei sobre isso, são dois partidos, são os igualitários. Os igualitários, eles acham, com base lá em Gálatas, né, capítulo 3, que fala exatamente, que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, que homem e mulher, estrangeiro, escravo, é tudo igual, é um só perante Deus. E nós temos também os contemplaristas, que eles aceitam a mulher trabalhando na igreja, eles reconhecem, eles sabem que isso é necessário, só que não aceitam a ordenação, porque eles acham lá de Gênesis, no livro de Gênesis, quando diz que quem pecou foi a mulher, né? Então, assim, o homem é o cabeça. Então, a partir desse momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Esses vídeos vão ser rápidos, e para cada vídeo eu vou estar falando sobre um assunto. Então, hoje a gente vai estar falando muito sobre isso, né? Em 1992, teve uma reunião em Massachusetts, e várias igrejas, inclusive a Menonita, eles se reuniram justamente para conversar e para ver sobre do ministério feminino. Mas, diz assim, eu acho interessante porque nos anos de 1980, o que aconteceu? Os evangélicos, como eu já salientei, eles começaram a ter muita influência na informação da organização. E foi nesse momento, em 1980, que eles começaram a se preocupar e começaram a discutir qual o papel da mulher na igreja. E aí surgem os igualitários e os contemplaristas, tudo bem?
nesse dia de Massachusetts, diz assim que os eruditos evangélicos, eles se reuniram em dezembro de 1987 e eles marcaram agora um novo começo para a igreja, de uma transdenominacional, ou seja, entre os líderes da igreja e estudiosos. Então eles foram realmente estudar com afinco esse papel. Então, na verdade, assim, essa decisão, essa discussão não foram por pessoas que não têm conhecimento. Eu gosto disso porque ressalta muito que eram eruditos, né? E eles se reúnem, estudantes também da Bíblia, né? Teólogos, eles entraram e eles começaram a fazer essa discussão. E aí diz o quê? Que o conselho, ele se autodenominou sobre a masculinidade e a feminilidade. Essa foi a discussão. E o grupo, eles fizeram um manifesto sobre esse relacionamento, né, entre os sexos dentro da igreja e no lar. E aí saiu em 1988 na revista Christian Today, mediante o formato inovador dos membros do conselho que informavam a família evangélica sobre o propósito desse trabalho, que era essa discussão do papel da mulher na igreja. Muito bacana. E o que acontece? Enquanto essas coisas aconteciam, essas discussões, assim, que também é uma coisa que aconteceu dentro da igreja, e a gente vamos explicar o porquê houve essa decisão da voz da mulher ter sido, como se diz, escondida ou interrompida e colocaram-se os homens. Isso vem muito do catolicismo e na verdade a gente tem uma grande influência, mas eu achei interessante porque diz aqui os historiadores que na própria história, a própria história tinha muitas, né? No primeiro século descreve as mulheres desempenhando vários papéis de atividades ministeriais. Então assim, eram pela arte, né? As mulheres celebrando Santa Ceia, as mulheres ensinando, as mulheres orando. Então assim, as mulheres estavam ali em liderança juntamente com o homem, não tinha essa diferença. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a ir para a educação teológica, mesmo elas não sendo reconhecidas. Por exemplo, em Harvard e Yale abriram portas para as mulheres em todos os programas graduados em 1956. Isso eu sei porque até para a própria psicologia também. Elas estudavam. E teve uma pensante em psicologia que ela, na verdade, ela criou uma teoria que assim foi o máximo, só que não colocaram o nome dela, colocaram o nome de um homem, de um colega que estava ali junto, mas na verdade a teoria era dela. Então assim, para você ver como que era a tamanha dificuldade da mulher em todas as áreas. Agora não é só na teológica, também na ciência, ou seja, em 1956 que Harvard foi permitir realmente oficializar a mulher podendo se graduar. E o que acontecia? Essas mulheres, enquanto isso, elas contam, né, relata a história que elas buscavam o Senhor e elas continuavam, né, sentindo o poder de Deus, e elas iam para a educação teológica, elas faziam teologia e elas estudavam, e eu acho interessante que diz assim, que elas obedeciam, muitas delas obedecem ao chamado, preparando-se mediante ao treinamento, e vai para a escola teológica. E aí depois, por volta de 1956, isso a mulher é aceita, mas é muito bacana, porque além disso, as denominações, a Metodista Unida e a Presbiteriana Unida, elas abrem o caminho também para a ordenação de mulheres. E aí em 1948, 2/3 das diretoras da educação religiosa nas igrejas americanas eram mulheres. Então, o que eu aprendo? Que a gente vai aprender muito, assim, nós vamos pensar muito nisso. Porque a mulher, ela não parava para olhar o quanto que ela estava, quanto aquilo, ela estava sofrendo preconceito, discriminação, né, apontamentos. Elas realmente a sede delas era tão grande em Deus que independente se elas iam receber um certificado ou não, mas elas queriam estar na educação teológica, elas sentiam um chamado e elas sentiam, assim, realmente que tinham que estar preparadas dentro da palavra, que precisavam estar realmente nos caminhos do Senhor.
Senhor. E é muito bacana quando isso é salientado, que a Igreja Metodista Unida e a Presbiteriana Unida, elas também vêm trazer, elas vêm abrindo o caminho realmente de autoridade e começa a ordenar as mulheres. Olha que assim, é muito bacana isso. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Então, o que acontece? Os contemplaristas, eles afirmam que Deus criou o homem e a mulher, são iguais em sua personalidade, entendeu? Eles fazem uma diferenciação, mas são papéis diferentes, ou seja, sendo que eles defendem a liderança masculina, mas e no lar, embora encorajem a participação da mulher feminina. Então, assim, eles reconhecem a mulher como professora da escola dominical, como cuidar das crianças, ministrar as crianças, né? Elas podem também falar com as mulheres, mas elas não podem ministrar os homens, elas não podem estar, na verdade, ali num papel de igualdade com o homem em ministério, né? E percebe-se que é tão assim que foi discutido o papel da mulher na igreja e no lar, né? E os contemplaristas e os igualitários, eles concordam que durante quase toda a história as mulheres desempenharam um papel secundário na vida da igreja, mas os dois grupos discordam quanto ao ponto das mulheres que foram marginalizadas e quanto à importância delas na história, nos primórdios masculinos. Os contemplaristas, eles tendem a enfatizar que o homem exerce tradicionalmente a autoridade e relegam os exemplos de mulheres na liderança e num papel secundário na vida da igreja cristã. Ou seja, as mulheres serviam, né? Ou seja, os igualitários, por sua vez, estou me perdendo aqui, pelo amor de Deus, vocês entenderam? Os contemplaristas, eles não abrem mão, eles acham que a autoridade está do homem, que eles levam, que o homem é o cabeça, né? Que a mulher tem que se submeter. Mas os igualitários, por sua vez, eles tendem a enfatizar o exemplo histórico de mulheres atuantes na liderança da igreja. Por sua vez, tende a enfatizar exemplos históricos de mulheres que atuam na liderança da igreja, afirmando que esses casos continuam e seus precedentes e a sua posição. Ou seja, eles enfatizam que a importância, porque no ministério de Jesus tinha muitas mulheres, é como se Jesus deixa subentendido, né? Aí no ministério de Paulo, exatamente as mulheres estão, e nós vamos conversar isso, ele saúda várias delas, uma das que eu acho que é maravilhoso, que é indiscutível, é Priscila, porque quando ele escreve uma carta, ele saúda Priscila e depois ele saúda Áquila. Ele não está desmerecendo ou tirando a autoridade de cabeça que é Áquila, mas quando a gente coloca o nome primeiro daquela pessoa, aquela pessoa exerce autoridade naquele momento, ela tem uma grande influência, que era Priscila, que diz a história que era uma excelente educadora, por exemplo, né? Ou seja, ela tinha um certo domínio de autoridade, talvez maior que o seu marido, por isso Paulo a saudou primeiro e depois o seu marido. Outra coisa que também nós precisamos entender é que lá na Igreja Católica, quando a Igreja decidiu realmente fechar esse assunto, diz que possivelmente historiadores dizem, tá, irmãos, eu estou dizendo sobre pesquisa, que a catacumba, por exemplo, de Priscila, foram lá e tiraram o A, que era, né, estava dizendo algo a respeito dela, o reconhecimento, e colocaram um O, depois que a Igreja Católica começa a ter domínio sobre esse assunto que vou falar mais à frente. Então, dizem os historiadores que muitas coisas, como também teve uma outra também, que teve o afresco, eles falam alterado, né? E um outro exemplo também que é visto na Itália, uma capela de São Zeno, na igreja da Santa Praxca de Roma, diz assim que tem uma inscrição mostrando uma mulher no mosaico,
mas o nome feminino era masculino. Em vista, o que se entende isso daqui? Que na verdade teve uma outra alteração, ou seja, no mosaico estava lá a mulher e o número A, então havia uma honra ali para ela, só que o nome abaixo da catacumba era de um homem, então esse historiador, ele começa a dizer que foi mexido nisso, ou seja, porque as mulheres tinham um reconhecimento, mas agora começa uma outra história que nós vamos passo a passo falando. Então assim, quem aceita o ministério com as mulheres são os igualitários, sobre Gálatas 3. Ou seja, e quem os contemplaristas, eles aceitam as mulheres trabalhando na igreja, mas não sendo ordenada. Eles enfatizam que o homem é o cabeça. Então, quem tem autoridade, quem pode ministrar homens e mulheres é o homem e não a mulher. Tudo bem? Gente, não sei se está meio confuso, vocês perguntem para mim, eu também estou nervosa. Eu sou professora de teologia, essa é uma das matérias que eu amo dar, mas assim, é tudo muito novo, assim, tá? Frente a uma câmera, explicando e na verdade também esse assunto, ele precisa, na verdade, a gente precisa compreender o que é história, o que é um normativo, o que é uma lei, o que é, na verdade, assim, então eu quero tentar, assim, encontrar uma linguagem para que todos compreendam isso. E essa é a luta das mulheres, mas assim, a gente vai falar sobre as Obadias, que eu amo demais, e tem muitas mulheres aqui que nós podemos, que nós vamos conversar e nós vamos compreender na história, mas o que eu mais admiro é que enquanto a igreja, enquanto as pessoas tentavam calar as mulheres, elas continuavam, então elas foram para o seminário mesmo não sendo, né, não tendo seu papel igual ao homem ou um reconhecimento, mas elas estão assim trabalhando, elas querem, sabe o que? Se encontrar com Deus, agradar a Deus e ser discípula, e é isso aí, a gente não tem que estar atrás, precisamos sim da ordenação, do reconhecimento da igreja, mas assim, a gente também está numa época da igreja que todo mundo só quer ser ordenado, e não é por aí, né? É muito apaixonante quando nós começamos a estudar os cargos eclesiásticos, né? E assim, há uma responsabilidade, meu Deus do céu, há muita coisa assim da parte de Deus, né? Então a gente tem que compreender para dizer assim, eis-me aqui, Senhor, eu entendo agora qual que é a minha funcionalidade no reino do Senhor. Eu espero que você tenha gostado, assim, espero ter ajudado. Essa é a minha primeira fala na série, mas nós vamos ter muitas e muitas e muitas e muitas. Shalom, que Deus te abençoe.